Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, né? O que a gente imaginava pro Bahia, que era vencer hoje e pensar em Sul-Americana, pode esquecer. Perdeu de virada em um problema que já não é de hoje, e eu posso até colocar isso aqui, sem sombra de dúvidas, como uma herança do Renato Paiva, né? Que ele deixou, uma herança maldita que ele deixou pro time do Bahia, que é a defesa do Bahia. Uma defesa que realmente, cara, eu não consigo entender como existem erros bobos. E eu vou dar um exemplo bem simples pra você, tá, cara? Tem uma primícia, duas primícias, cara. Pequena área do goleiro e entrada da pequena área do zagueiro. Isso é uma coisa que você aprende na escolinha, irmão. Isso aqui você tá, ó. Não deixa o cara entrar na pequena área. Pequena área dentro da pequena área do goleiro, na entrada da pequena área é do zagueiro. E o Bahia levou 2 gols literalmente do mesmo jeito, cara. Uma numa jogada ensaiada que fez a defesa do Bahia de bobo, essa aqui é a verdade. Uma jogada cantada, inclusive, cara. Eu lembro que eu jogava PlayStation, era basicamente isso. Você corta, você cruza pra lateral, escola de cabeça, a famosa jogadinha de PlayStation 2, né? Você escola de cabeça, o centroavante entra sozinho, faz o gol. Então, assim, basicamente foi isso que aconteceu com o Bahia. Um jogo que tinha tudo para ser diferente, tá? Eu vou falar sobre isso. Eu quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente aqui que o vídeo é sem corte. Se a gente olhar os números do jogo, eles já por si só refletem a fragilidade do time em 2 áreas, né? Defensivamente e ofensivamente. Quando eu falo na centroavância, quero guardar para o final. O Bahia teve 19 chutes a gol, 5 no gol. 19 chutes, acertou 5 no gol, né? Desses 5, o Gilberto acabou fazendo o gol do Bahia. O Santos teve 16 finalizações, 7 acertou no gol. Dessas 7 finalizações, conseguiu fazer 2 gols, né? Então conseguiu ali com o Marcos Leonardo e o Júlio Furque fazer os gols da virada. O jogo, quando você analisa o jogo, você vê que o jogo começa numa atmosfera muito pesada, né? Apesar do Bahia, para mim, foi superior em boa parte da partida, mas era um time que estava meio ansioso para fazer o gol logo, para definir logo a partida. Lembrando, cara, a torcida do Bahia entrou em peso mais uma vez dentro do campo, né, cara? Realmente ali é uma torcida que chega junto de verdade, né? Chega junto de verdade, não tem o que falar da torcida do Bahia. Mas eu senti um peso no time, sabe? Aquele peso de querer entrar bem, de querer jogar bem, de querer decidir logo, sabe? E às vezes a ansiedade acaba atrapalhando os atletas. Na vida, em tudo, a ansiedade sempre atrapalha. E não deu outro. Primeiro tempo, que na minha visão poderia ter no mínimo aí saído com os 2-0 pro Bahia, acabou que não foi dessa forma, né? Acabou que o Bahia começa o primeiro tempo empatando em 0-0. No segundo tempo, desculpa, até falei o Gilberto fez o gol, desculpa, mas foi o Cândido, né? O Cândido fez o gol. O Gilberto foi atrapalhado pelo juiz, mas o Cândido consegue acertar e fazer um baita de um golaço, abrindo o placar. Só que depois, cara, assim, quando você olha os números, você vê que como o Bahia, ele precisou de um centroavante, cara. E assim, por mais, tá, que tem que apoiar o Everaldo, não dá, irmão, sabe? Não dá, velho. Acho que se você pegasse um centroavante de Série B, ele jogaria mais hoje do que o Everaldo jogando numa Série A, cara. E foi cantada a pedra. Mas não adianta tem que chorar, mingar isso aqui, né? Logo em seguida, como eu falei, 2 jogadas. Uma de falta, né? Aquela jogadinha de PlayStation. O Soteldo cruza, o jogador escora e o Marcos Leonardo, sozinho na entrada da área, faz o gol do empate. E no final, cara, no final, faltando acho que 49 minutos do segundo tempo, o Santos vai lá e faz o gol da virada com o Júlio Furque. E tem um ponto, assim, que a gente não tem como criticar o Rogério, sabe? Porque, de fato, o cara, é o segundo jogo dele. Agora, o que a gente pode falar é que, cara, a defesa do Bahia é muito frágil, cara. Inclusive, é uma das defesas mais caras, com certeza a defesa mais cara da história do Bahia, né? E uma das defesas mais frágeis que eu já vi jogar no time do Bahia, cara. É um absurdo, sabe? É surreal. Assim, tiver um pouquinho de inteligência, vai guardar um gol na defesa do Bahia. Tem um goleiro, né, o Marcos, que consegue ali desenvolver um bom futebol, mas assim, não vai fazer milagre sempre, né, irmão? Não vai fazer milagre sempre.
E, de fato, dentro da realidade, da inofensividade ali do ataque e da ingenuidade da defesa, não tem como a gente não criticar e não dizer que não foi justo para o Santos. Acaba sendo justo. Vencer um time que acertou mais as oportunidades. E agora complicou, porque inclusive abrindo uma tabela aqui, se a gente olhar a tabela aqui de fato, a gente viu que o Bahia vencendo, ele poderia meio que dar uma encostada ali no 13º, no Internacional. Agora, ao contrário, o Santos, agora, ele conseguiu ir para 24 pontos. Tanto o Santos quanto o Vasco encostaram. O Vasco ainda são 5 pontos de diferença quando a gente analisa ali para o Bahia. Mas é importante lembrar, quando a gente vai ver aqui a quantidade de jogos, o Vasco tem 2 jogos a menos. Então, assim, já preocupa demais. E o Santos tá a 1 ponto do Bahia. E o Goiás, que tem um jogo a menos, tá ali agora empatado em pontuação. Então, o Bahia pode cair para a 16ª colocação. Então, é um desastre, sabe? Então, o que era um dia de festa e um dia que a gente poderia estar aqui analisando outros cenários, agora é um cenário muito mais preocupante quando a gente olha o Campeonato Brasileiro da Série A. E agora o Bahia tem que voltar a pensar novamente. Esquece do que a gente falou de manhã. Sul-Americana, pensar, esquece isso. Agora é pensar novamente em se distanciar. O que eu vejo é o seguinte, tá? Esse é o cenário do Bahia. América Mineiro, Curitiba, rebaixados. Esses dois não conseguem se salvar. Principalmente Curitiba, derrota atrás de derrota, já está rebaixado. E o América Mineiro até despontou nas últimas 3 partidas, 2 vitórias e um empate, mas para mim está rebaixado. A briga contra o rebaixamento é exatamente contra o Vasco da Gama e o Santos. Tenho minhas ressalvas ainda com o Santos, tá? Eu acho que o Santos dificilmente escapa desse rebaixamento ali. Tem camisa, tem tudo, mas o que vem mostrando vem sendo muito abaixo. O Vasco da Gama eu acho que vai conseguir despontar aqui para sair. Então a briga hoje, a gente consegue ver ali, Bahia, Goiás e o Vasco da Gama. Desses 3, eu acho que infelizmente, 2 rebaixam. Então a briga do Bahia tem que ser contra o Goiás e contra o Santos. Porque, de fato, se você for ver ali, eu acho que o Vasco da Gama vai conseguir despontar, tá conseguindo ter uma reação muito boa nesse segundo turno. Mas é complicado. Agora ficou complicado. Tem que pensar. Próximo jogo do Bahia, a gente já começa a analisar aqui, dentro do que tá acontecendo, próximo jogo do Bahia. Lembrando, tá, gente? O Bahia, ele abriu essa rodada, tá? Então, o próximo jogo do Bahia é contra o Flamengo, né? Acho que é contra o Flamengo, né? Se eu estiver falando bobagem, você me confirma aqui nos comentários. Mas o Bahia acabou perdendo agora, né? A gente vê aqui que... Deixa eu ver na tabela aqui, furando aqui, fazendo a fila aqui de fato. A gente vê que o próximo jogo do... É isso mesmo, para não falar bobagem aqui. É de verdade contra o Flamengo. Então, um jogo difícil. Tem um bom tempo aqui para treinar, né? Se a gente for analisar aqui na tabela, tem 12 dias aqui para o Rogério tentar organizar tudo. Jogo bem difícil, fora de casa, mas esse foi o cenário. Agora é trabalhar para no próximo jogo fazer um milagre, tentar vencer fora de casa, né, e escapar mais uma vez, se distanciar novamente do pelotão do Z4. Quero ver a opinião de vocês, fala aqui para mim nos comentários. Eu sei que é difícil falar, né, para o torcedor do Bahia, mas deixa aqui nos comentários o que é que você acha que deu de errado nesse jogo. Qualquer outra informação, volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.